a Selic foi mantida em 10,5% ao ano. E como essa decisão do Copom vai impactar o mercado de fundos imobiliários? Nós já vamos conversar sobre isso. Antes, eu peço que você curta esse vídeo, assine o nosso canal, ative as notificações para receber, quando a gente lança os novos vídeos. E acesse sempre o fis.com.br. Eu sempre recomendo, coloque nos favoritos do seu navegador para você ficar a apenas um clique das informações mais relevantes e importantes sobre o mercado de fundos imobiliários. Bom, para surpresa de praticamente ninguém que vinha acompanhando o mercado de capitais nos últimos dias, o Copom decidiu manter a Selic em 10,5% ao ano. É a primeira manutenção da taxa depois de 7 reuniões em que a Selic vinha caindo. Desde o ano passado, do segundo semestre do ano passado, foram 6 quedas seguidas de meio ponto, então saiu de 13,75 e chegou a 10,75. E aí, em maio desse ano, na reunião passada, a Selic foi baixada só em 0,25 ponto para 10,5% e agora esse índice foi mantido. Isso aconteceu porque, como a gente já conversou em outros vídeos e sempre publica material no site, o cenário macroeconômico se modificou muito nos últimos meses e o que se previa, um ano de queda de juros, acabou se transformando num ano em que há uma perspectiva de pressão inflacionária constante, há discussões sobre a capacidade do governo de manter os seus compromissos fiscais. Também os juros lá nos Estados Unidos continuam estáveis, quer dizer, naquele intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. E isso também inibe o corte de juros aqui no Brasil, já que uma economia emergente como a nossa precisa ter juros mais altos que sejam mais atrativos para o mercado internacional. E como isso vai impactar o mercado de fundos imobiliários? A gente sabe que, de modo geral, o IFIX, o mercado de FIIs, tende a ter uma relação inversamente proporcional, com a taxa de juros. Então, quanto menor os juros, melhor tende a ser o desempenho do IFIX, maior tende a ser a rentabilidade e a atratividade dos fundos imobiliários, principalmente aqueles de tijolo, os que fazem a gestão de imóveis reais, de edifícios. A gente sempre fala sobre os edifícios de renda urbana, ocupados por grandes redes de varejo, as lajes corporativas, que são os prédios de escritórios, e os dois setores que estão mais movimentados nesse primeiro semestre de ano, que são os shoppings e os galpões logísticos. Esses setores, inclusive, eles tendem a ser menos afetados com isso hoje, porque, embora os juros estejam mais altos do que se cogitava que eles pudessem estar a essa altura do ano, a projeção era que agora, no meio do ano, a gente conseguisse baixar a Selic para menos de um dígito, que ela estaria ali em 9,75% hoje. Pelo menos esses juros estão mais baixos que no ano passado. Nesse mesmo momento de 2023, os juros estavam em 13,75% ao ano. Então, esses setores mais ligados à economia real, eles tendem a sofrer. A gente tem visto isso já, nos últimos meses. O IFIX, desde abril, vem caindo bastante. Não sustentou o recorde que ele chegou a 3.423 pontos no dia 12 de abril. Agora, em junho, ele voltou a baixar de 3.300 pontos, durante alguns dias. Então, o índice vem sofrendo, perdeu praticamente todo o ganho acumulado desde o início do ano. Mas para os fundos, vale ficar de olho, porque o que vale para o índice geral não vale necessariamente para os fundos. E mesmo com a queda no preço, alguns desses fundos, de shopping, de lajes corporativas, de renda urbana, eles tendem a mostrar, boas oportunidades, porque com preços mais baixos você pode comprar ali, gastar menos no seu investimento. No médio e longo prazo, o fundo pode voltar a se valorizar e você vai ganhar em cima desse investimento. Claro, o preço não é a única coisa que deve ser levada em conta, também é preciso olhar a gestão, o portfólio do fundo, a recorrência do pagamento dos dividendos. Tudo isso a gente sempre fala que você deve observar, não apenas se o fundo está relativamente barato. De toda forma, para o segmento de fundos de papel, aqueles que trabalham com as CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, para esse setor, a Selic ainda alta, nesse processo de estagnação, de não descer, e provavelmente não deve descer nos próximos meses, ele acaba sendo vantajoso, porque esses fundos trabalham com títulos que são remunerados, de acordo com o CDI, que é a taxa de depósito interbancário, que é uma taxa entre os bancos, que gira geralmente paralela à Selic. Às vezes ela é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, ela muda praticamente todos os dias e os bancos trabalham com uma média dessa taxa, mas ela está sempre ali mais ou menos caminhando paralela com a Selic. Então, quando a Selic cai, o CDI também cai, e aí a remuneração de títulos que tem ali CDI mais 3%, CDI mais 5% ao ano, essa remuneração acaba também caindo. Para esses fundos de papel que têm títulos atrelados ao IPCA, ou seja, a inflação oficial,
Os próximos 2 meses também parecem que vão ser bons, porque a inflação ficou um pouco acima do esperado, tanto em abril quanto em maio. Isso ajudou o Copom, né, a decidir por manter a taxa de juros estável, pelo menos por enquanto. Para os FIIs, que trabalham com títulos, né, IPCA mais 6, IPCA mais 8, IPCA mais 10, para os FIIs, essa taxa de inflação leva de 1 a 2 meses para ela aparecer no balanço dos FIIs, né? Então, o fundo ele recebe um CRI com o IPCA mais 6%, mas ele recebe em abril referente ao IPCA de março, e esse valor faz parte do resultado de maio, que vai ser distribuído em junho aos cotistas, né? Então, alguns fundos de papel tiveram resultados piores no mês de maio, justamente porque a inflação de março foi mais baixa que o esperado. Como abril e maio ficaram acima das expectativas, esses fundos devem ter um desempenho um pouco melhor agora nos próximos meses, e aí a gente precisa ficar de olho para ver se a inflação vai conseguir ficar sob controle. Vale sempre o recado mais importante, né? Aqui a gente não está fazendo recomendação de investimento, a gente não está dizendo para você compre o fundo X e venda o fundo Y, não é nada disso. A gente sempre recomenda, né? O mercado de FIIs é um mercado que não é para ser levado no curto prazo, é um investimento de médio e longo prazo. Para quem se interessa em construir uma carteira que vai oferecer para você uma renda passiva estável. Então, o mais importante agora é ter calma, né? Vai haver alguma volatilidade, o IFIX pode continuar caindo nos próximos dias, pode reverter esse processo, os mercados podem já ir se ajustando a essas novas projeções. E assim, né? Dentro desse cuidado, não tomar decisões precipitadas, né? Eu estou vendo meu fundo cair desesperadamente, eu vou vender antes que ele caia mais e eu perca dinheiro. Não. Né? Decisões precipitadas no mercado de capitais, elas geralmente levam você a ter um prejuízo. Então, a nossa recomendação, na verdade, é continue acompanhando o FIIs.com.br, assista nossos vídeos, acesse as nossas redes sociais, acesse nosso site, fique por dentro de todas as informações para você tomar decisões baseadas em dados, baseadas em fatos concretos. Eu fico por aqui, agradeço sua audiência, desejo bons investimentos e até o próximo vídeo.